abertura para o diálogo com os colegas da antropologia, que era na tradição canônica, assim, né, da ciência no Brasil, o campo de onde se estudavam as populações indígenas, como isso foi importante. O doutorado que ela fez na Unicamp acabou, doutorado chamado Os Índios Aldeados no Rio de Janeiro Colonial, Novos Súditos Cristãos do Império Português, acabou se transformando numa obra muito conhecida, Metamorfoses Indígenas, Identidade e Cultura nas Aldeias Coloniais do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que essa obra foi premiada, né, pelo Arquivo Nacional, onde boa parte da pesquisa foi desenvolvida, mas acho que o prêmio é, claro, muito importante, muito gratificante para a autora, mas mais importante que esse prêmio é o impacto que esse livro teve, né, entre pesquisadores, entre estudantes, entre programas de pós-graduação, entre aqueles interessados, assim, no estudo das questões indígenas da época colonial. É um livro que marca, né, e influencia toda uma geração de pesquisadores a partir daí. Assim como também, de menos fôlego, mas também muito importante, uma outra obra, Os Índios na História do Brasil, que usa uma expressão que acabou se tornando uma expressão que aparece, né, a cada 2, 3 textos sobre o tema, a gente encontra, né, dos bastidores ao palco. Então, a professora tem muitos artigos também publicados do ano passado, Presença e Atuação Indígena na cidade do Rio de Janeiro, na revista do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, na Novos Mundos, Novo Mundo, Mundos Nuevos, ela publicou em 2017 Relações Interétnicas e Mestiçagem nas Aldeias Indígenas do Rio, e assim, muitos outros artigos importantes que eu não vou citar, porque eu acho que esses 2 livros, um estudo de maior fôlego e outro um livro de mais divulgação, mas os 2 têm uma presença tão importante na bibliografia dos cursos de graduação em História, nos artigos, nas pesquisas, nas dissertações e teses, que eles por si só falam da importância da reflexão que a professora Maria Regina tem feito nessa área. Então, não é à toa e não é por protocolo que eu reitero aqui da nossa alegria de te ouvir, Regina, porque, de fato, o teu papel, a tua reflexão, essa tua produção historiográfica são um marco. Eu sei que, assim como tu dizes que o professor John foi um marco também na tua formação, na tua trajetória, e Negros da Terra é, de fato, né, um livro também que serve para situar e começar a construir esse campo da história indígena, mas logo em seguida o teu trabalho vem também no mesmo patamar, cumprindo esse mesmo papel. Então, não é protocolar o meu agradecimento, né, e a expressão da minha grande alegria de contar com a tua pessoa, com a tua presença, a tua fala aqui no nosso núcleo hoje. Muitíssimo obrigada, a palavra é toda tua. Ok. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada por essa apresentação que você fez aí, que realmente me deixa muito feliz, né? Porque realmente a gente rala muito, né? Para escrever tese, para escrever livros. Então, como você disse, né? Claro que o prêmio é o máximo, foi muito legal, mas é isso que você diz, né? Eu saber que realmente, né, o meu trabalho tem sido importante, né? Na formação e, enfim, no desenvolvimento de outros trabalhos, isso é uma gratificação muito grande, né? Para nós, pesquisadores, a gente sabe disso, né? Porque nos custa sempre muito, é uma coisa que a gente faz com muito prazer, é prazeroso, mas a gente escrever para ficar lá na prateleira ou na biblioteca e ninguém usar, né, é meio triste. Então, essa questão, assim, estar sempre, né, discutindo e sabendo que o trabalho está dando frutos, né, mesmo, porque eu acho que outros se desenvolvem daí, e é como você falou, né, eu acho que muito eu quero falar sobre isso hoje, né, porque o que a gente faz, todo o conhecimento, ele é uma troca, né, ele vai sendo produzido a partir do nosso diálogo com outros, como foi o meu com o John, o meu com meus alunos também.
desenvolvendo novas ideias e escrevendo mais e trocando. E eu acho que a minha troca com vocês aí no Rio Grande do Sul, né, tenho com vocês aí na Unicinos, eu já fui aí uma vez com vocês, mas a gente se encontra na Itampus, e a Cristina Santos, de vez em quando, fazia uns encontros há um tempo atrás, né, até o John também ia, com certeza, acho que foi a primeira vez que eu encontrei você e a Eliane, né, num desses encontros com a Cristina. E, então, ela está aqui, a Eliane. Não conseguiu chegar ainda. Enfim, então esse nosso diálogo sempre é muito importante. Então, também agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? E vamos ver aqui o que a gente pode conversar, porque, como você disse, né, o título, inclusive, que eu sugeri, a proposta, em cima do que você falou, é da gente pensar nessas questões, né, da pesquisa sobre os índios na história, os avanços e os desafios, mas enfocando bastante essa questão da interdisciplinaridade, no fato aí, mais especificamente, é o diálogo com a antropologia, que foi essencial e continua sendo, né? E também a abordagem comparativa, que para mim sempre foi muito importante, e principalmente com a América Espanhola. Né? E eu acho que vocês aí também, né, tem muito esse diálogo com a América Espanhola, eu acho que vocês têm até um convênio com o Tandil, não são vocês que têm? Acho que vocês, não sei se ainda tiveram. Está participando conosco aqui agora o professor Carlos Paz, que já falou aqui também, e que é nosso colega lá de Tandil. Tivemos o convênio já terminou, mas os laços e a troca acadêmica e a amizade, isso aí acabou. E as trocas acadêmicas, que são tão importantes, porque Tandil, para mim, eu vou chegar lá e falar, porque foi também assim, quando meu diálogo com esses historiadores da América Latina, né, principalmente na Argentina, se tornaram assim mais intensos. Tandil foi um marco, um encontro que nós fomos, eu, Isabel Misságia, fomos convidadas para ir lá, enfim. Então, a ideia... enfim, aí eu vou fazer uma observação, eu não sou mais da Unirio, não, mas a culpa é minha, não sei se eu já tirei lá do CNPq, eu estou atrasada com a minha atualização no CNPq, mas o meu contrato com a Unirio acabou, atualmente eu estou só na Uni. Que pena, desculpa, então não tinha trabalhado. Desculpa, acho que a culpa é minha, já foi a segunda vez que me apresentam assim, e eu acho que eu tenho que ir lá no CNPq para verificar se eu já, como se diz, atualizei, né? Deve estar lá ainda. Enfim, e aí, como você falou, então, a minha proposta aqui é pensar sobre essas questões partindo da minha própria trajetória, né? Você assistiu aquela live, acho que foi um encontro com a Mariana Dantas, que foi minha aluna, né? E com como é o nome dele? O outro rapaz que, acho que era Bruno, que, enfim, lá da Universidade Rural de Pernambuco. Então, isso mesmo. Eu tive na última Ampu, em Pernambuco, eu estava no ST que ela estava coordenando. Eu acho que era ela. Ela coordenou, acho que com a Jussiene Apolinário. Isso mesmo. Enfim, então, eu queria falar sobre... a minha proposta, então, é partir desde essa questão, né, de quando eu entrei no doutorado, essas primeiras questões, a importância da antropologia, desses diálogos comparativos, e daí as pesquisas que foram surgindo como desdobramento das conclusões dessa pesquisa, né, porque é assim que a gente trabalha, e como eu acho que ao longo de tudo isso, de toda essa trajetória, dos artigos aí que você está dizendo, na verdade, isso vai se desenvolvendo de questões que foram surgindo das pesquisas anteriores, né? E eu acho que essa perspectiva do diálogo com a antropologia e da comparação com a América Espanhola, e também outra comparação com outro campo de estudo que foi fundamental para mim e continua sendo, com os estudos da escravidão africana, de afrodescendentes, e mais recentemente dos estudos de pós-abolição e emancipação, porque me ajudaram muito também no sentido de apontar caminhos, de levantar questões, enfim. E o diálogo com esses pesquisadores sempre foi muito importante. Então, aí começando sobre a questão, né, realmente, quando eu fui fazer e aí a ideia, se a gente vai falar de avanços, né, e desafios, né, não tem dúvida o quanto que a gente avançou, né, Cristina, dos anos 90 para cá. Quando eu fui fazer o doutorado em 96, e aí você lembrou bem, vou retomar aqui o que eu falei naquela live, né, o John era um renomado historiador já, e ele estava trabalhando no departamento de antropologia, porque ele tinha pouco diálogo entre historiadores. Quem estudava índios eram os antropólogos, né? Então,
na verdade, eu escolhi um orientador, ele estava na antropologia, então eu fui para a antropologia. Mas, como você disse, eu repito, eu não estava muito à vontade, porque eu sou historiadora, eu preferia fazer o curso na história. Mas eu tenho certeza, reafirmo que se eu não tivesse ido para a antropologia, uma série de questões que eu levantei na minha tese não teriam sido levantadas da mesma forma. Então, foi extremamente rico mesmo eu ter estudado, né, eu ter feito o curso na antropologia. E até, eu me lembro, minha primeira conversa com o John, em 94, eu tinha dúvidas, porque eu entrei em 96, mas eu primeiro comecei a pensar, amadureci a ideia, fazia o projeto um pouco antes, e eu tinha dúvida se eu ia ter material suficiente para sustentar uma tese sobre índios no Rio de Janeiro, de uma tese de doutorado. Eu não sabia se era possível, né? E o John também tinha dúvidas. Então, a gente ficou pensando se era Maranhão, acho melhor estudar o Maranhão, lá com certeza tem índio. Na minha dissertação de mestrado, eu escrevi em algum momento que se os índios desapareceram da costa do Brasil, né, já no século XVII, XVIII, hoje eu jamais escreveria isso, né? E eu sei que, né, eu estava completamente equivocada, mas porque nós tínhamos pouco estudo naquela época, né, e pouca possibilidade de ter certeza. Então, o John, naquela época, já estava organizando guia de fontes para a história do Brasil, que, aliás, eu recomendo, né? Eu acho que vários de vocês aí devem conhecer, mas é um catálogo importantíssimo, né, para a nossa área de pesquisa. E ele me emprestou a parte sobre o Maranhão, José Ribamar Bessa Freire, nosso colega também da UERJ, né, que eu acho que muitos conhecem, que trabalha no núcleo de estudos indígenas lá. O Bessa coordenou a parte sobre o Rio de Janeiro, e ele me emprestou também o material todo sobre o Rio de Janeiro antes do livro ser publicado. Então, eu sou super agradecida aos dois, eu li aquele material e falei, vai ser o Rio de Janeiro, vamos ver que vai dar certo isso, e realmente deu, né? Porque as fontes existiam, estavam ali. Mas eu entrei na antropologia, né, numa área de estudo chamada Sociedades Indígenas, Etnologia, História e Política. Era assim que se chamava esse curso, que era interdisciplinar, né? O John é interdisciplinar por natureza, né? Ele é historiador, mas se tornou também antropólogo, ele trabalhava na interface das duas disciplinas, formava, né, pesquisadores tanto na história, tanto na antropologia, onde eu entrei, mas ele também formava na história, ele tinha um diálogo muito grande com o pessoal que trabalhava da história do núcleo de estudos de história da cultura, que eles têm hoje, na época acho que já tinha o Secult, né, com o Sidney Chalub, Silvia Lara, Bob Slanes, enfim. E quando entrava alguém para estudar os índios, o orientador foi o John. Muitas vezes ele orientou Leônia, o Almir de Carvalho, enfim, alguns historiadores, a Luísa Tombini também foi orientanda dele, eu acho que na história. Eu não sabia que podia essa possibilidade, entendeu? Quando eu entrei, senão eu acho que eu teria ido para a história, mas eu ia perder, né? Então, eu quero retomar aqui o que eu disse na live lá com a Mariana, porque eu acho que isso é muito importante, né? A leitura dos antropólogos foi muito importante para mim. E aí eu quero dizer, não só, quer dizer, do ponto de vista das questões teóricas, isso aí é essencial, né? Eu estou me referindo, basicamente, a essas ideias, né, do diálogo mesmo entre história e antropologia, de complexificar e historicizar conceitos de cultura e identidade, né? Isso que hoje a gente já tem, né, na nossa linha de trabalho, ninguém pensa mais, quer dizer, entre nós, né? Eu acho que há antropólogos ainda que trabalham nessa linha de pensar uma cultura mais de forma essencializada e menos histórica, mas a gente entende tanto a cultura quanto a identidade como produtos históricos, dinâmicos, que se transformam, né, na experiência e nas interações entre os povos, né? Então, isso é essencial com aqueles autores clássicos, né? O Barthes, Thompson, Sidney Lynch. Mas, para além das questões teóricas, o que foi importante eu ter feito o curso na antropologia foi também a leitura mesmo dos trabalhos dos antropólogos, quer dizer, como eles trabalhavam, como eles levantavam as questões, como eles problematizavam os seus objetos, como eles desenvolviam as suas reflexões sobre os povos estudados. E eu lembro que era muito interessante também ler nas introduções de alguns autores antropólogos que eram estruturalistas, ex-estruturalistas, que, in loco, quer dizer, no exercício do trabalho e da pesquisa, eles percebiam que era impossível entender
as culturas, as trajetórias dos povos, se eles não levassem em conta a dinâmica das mudanças que iam ocorrendo. Então, isso, para mim, foi de uma importância muito grande, quer dizer, ajuda a pensar questões quando a gente está lendo os documentos e aquelas descrições sobre os índios, né, que a gente está trabalhando em tempos muito diversos, em espaços também muito diversos. Então, alguns autores foram essenciais, foi Peter Gown, Gerald Seid, Jonathan Hill foi essencial, 2 coletâneas que ele organizou, e o Robin Wright. O Robin Wright, eu fiz curso com ele, foi fundamental. Eu me lembro que na minha qualificação ele disse que eu tinha que etnologizar as discussões. Aí eu falei, tem que etnologizar, tem uma lista enorme de antropólogos para eu ler, para eu etnologizar as discussões, quer dizer, dar um olhar mais antropológico sobre as questões que eu estava discutindo. E aquilo foi de uma importância muito grande. Eu senti como o trabalho cresceu. E aí eu faço referência principalmente ao primeiro capítulo, as guerras, em questão de como pensar as guerras indígenas junto com as guerras coloniais. Foram temas muito importantes e que a antropologia me deu muitos elementos para pensar sobre isso. E aí, outra questão importante, aí eu acho, como estão vários alunos aí estudando, é muito importante sempre o diálogo, né, Cristina? Não só entre nós, mas com os colegas, né? As conversas, quer dizer, encontros de pesquisa, né, que a gente faz entre os nossos alunos, quer dizer, conversar sobre aquilo que a gente vai fazendo. Né? Porque surgem ideias, porque um troca com o outro as informações, e isso é muito importante. Porque o exame e participar também, o quanto possível, né, das qualificações dos colegas, quando houver o interesse, né, no tema. Porque foi na qualificação da Isabelle Braz Peixoto Silva, minha colega ela é professora antropóloga da Universidade Federal do Ceará. No exame de qualificação dela, foi que caiu a ficha para mim do que o que eu estava vendo era esse processo de reconstrução identitária nas aldeias. A Isabelle trabalhou, né, e tem um livro dela publicado sobre a transformação das vilas indígenas das aldeias indígenas em vilas, no Ceará, e ela trabalhava com essa perspectiva de pensar que as mudanças ali ocorridas como mudanças de identidade, que ela estava pensando também na questão dos índios de hoje, né, nesse processo de etnogênese, de reaparecimento. Então, aquelas discussões ali me fizeram perceber assim, e é isso que eu estou vendo no meu trabalho também. Porque eu já estava vendo, já tinha até escrito de apresentado trabalhos, estava vendo os índios como sujeitos históricos, eu estava vendo que eles eram súditos do rei, recorriam à justiça, etc. Mas pensar esse processo como pensar isso como um processo de mudança identitária que estava ocorrendo nas aldeias, com todo o apoio dos jesuítas, né, que davam a eles todas as ferramentas para eles repensarem suas práticas culturais e políticas, para eles se identificarem entre si. Isso a ideia me veio daí, e aí eu saí dali e fui imediatamente para a biblioteca para pensar, para fazer um levantamento dos textos, né, que discutiam essas questões, que foi fundamental. E eu lembro quando eu cheguei ao Rio, conversando também, né, eu já era professora da UF, então conversando com as minhas amigas que trabalham com essa questão da escravidão, como eu falei, a Hebe Matos, ela disse, olha, eu e Marita vamos dar um curso sobre isso, nós vamos trabalhar com essa questão da transformação das identidades dos africanos. Você não quer fazer como ouvinte? E eu fui para o curso delas como ouvinte e realmente foi fundamental. Eu lembro que o João Pacheco foi lá dar uma aula também, discutir as questões, que são questões muito importantes, né, básicas no que ele discute sobre os processos de etnogênese no Nordeste e as mudanças todas que ocorrem, né, a partir do período colonial e principalmente no 19. Então, foi muito importante para mim essas discussões. E assim foi, então, eu fiz a tese, né, o meu trabalho, né, o Metamorfoses Indígenas, é um trabalho de longa duração, ele começa no século XVI até o início do XIX, e a intenção ali era pensar realmente os índios e as aldeias nesse processo mesmo de construção da capitania do Rio de Janeiro e as interações que existiam ali, né? Os personagens centrais, a ideia era que os personagens centrais fossem mesmo os índios. Então, eu não tenho uma primeira parte em que eu falo da conquista e da formação das aldeias, pensando a formação das aldeias junto com a formação da capitania do Rio de Janeiro, como se dá esse processo, e
E a segunda parte, que é um recorte temático, realmente tem o terceiro capítulo, que é a interação com os jesuítas dentro das aldeias, é um capítulo enorme. Aí eu tenho um diálogo mais com o trabalho de vocês, dos jesuítas, aquelas questões todas das apropriações, ressignificações, enfim. E entrando, inclusive, já no período pombalino, eu entro no final desse capítulo, para depois tenho 2 capítulos em que eu faço uma análise mais econômico-social, sobre terra e sobre trabalho, porque nisso, né, o que eu percebi era que os conflitos em torno das aldeias se davam muito mais, né, as principais questões eram terra e trabalho dos índios, então eu achei que, de fato, isso merecia capítulos especiais para abordar isso, e mesmo porque eu estava trabalhando com a agência política dos índios também, mostrando como era através dessa agência política que eles se mobilizavam e formavam, como é que se diz, se unificavam, tinham essa coesão, né, em torno da defesa daqueles direitos que tinham sido dados pela coroa portuguesa. Então, as disputas se faziam por terra e por trabalho, tem um capítulo sobre cada um desses temas, para chegar finalmente ao capítulo 6º, que é o coração do trabalho, que é a formação das identidades, é pensar, realmente discutir tudo isso. Eu posso dizer que, então, esses índios, né, se transformaram nas aldeias e se configuraram como grupos étnicos diferentes daqueles, quer dizer, na medida que eles não se assumiam mais como o tupiniquim ou o goitacá, ou, enfim, Temiminó, né, eles se apresentavam como índios da aldeia, com o nome de batismo, né, como representantes da aldeia X ou da aldeia Y, súditos do rei, enfim. Ali foi todo um capítulo onde eu retomei várias questões dos capítulos anteriores, né, para discutir, aí eu entro muito fundamentalmente na questão teórica, né, da discussão sobre o que é identidade, como é que se pensa a identidade, essa discussão toda que vem dos anos 60, e é o Barthes, Cohen, né, o Max Weber, desde os anos 20, Manuela Carneiro da Cunha, Roberto Cardoso de Oliveira, João Pacheco, para pensar essa possibilidade. E acho que, né, deu certo. Eu lembro até, mas eu precisava em ovos para fazer esse capítulo, muitas dúvidas. Eu lembro que eu conversei com o João Pacheco, né, e, enfim, terminou a tese ali, né? E aí, depois eu quis estudar o processo de extinção das aldeias coloniais. Esse processo de extinção já no século XIX. Então, foi meu primeiro projeto depois do doutorado, né? De pós-doutorado, foi pensar esse processo de extinção, porque várias questões tinham sido apontadas ali, né? Então, eu estava percebendo que tinha muitos conflitos de terra, né? Porque aí também tem essa questão. O que eu estudei no Rio de Janeiro, no período colonial, né, na minha tese, foram as antigas aldeias coloniais, aquelas que foram formadas desde os séculos XVI e XVII e que se mantiveram até o século XIX, que outras também foram criadas, mas não aparecem tanto na documentação e nem tiveram tanto essa força. E quase todas elas eram jesuíticas, né? A única que não era Mangaratiba. Então, eu percebia que o conflito de terra em torno delas tinha se tornado muito mais intenso a partir de meados do 18, já com as reformas pombalinas, e muito mais no iníciozinho do 19. Os conflitos ali estavam muito mais fortes por terra, enquanto antes os moradores discutiam mais por questão do trabalho dos índios. Então, essa questão, quando eu entro para estudar, então, de fato, como se deu esse processo de extinção das aldeias, isso já me apontava para uma aproximação com as questões que a gente tem hoje, né, de um processo de, vamos dizer assim, construção de uma imagem de desaparecimento do índio para justificar a retirada de direitos. E aí a gente percebe que isso acontece desde o século XVIII. Né? Com as reformas pombalinas, esse processo de extinção das aldeias se mostra muito claramente que ele se constrói desde meados do 18, quando Pombal resolve assimilar os índios. Assimilar os índios é dizer, né, torná-los civilizados, né, e transformar as aldeias em vilas e lugares portugueses. Mas isso só seria feito quando eles fossem, de fato, né, civilizados, quando eles deixassem de ser índios. E o fato é que eu comecei a encontrar na documentação muita resistência por parte desses índios, que eles continuavam se afirmando índios, continuavam pedindo direitos, continuavam pedindo para restabelecer a aldeia, que eles não queriam que a aldeia terminasse, etc. Então, o que me saltou aos olhos também nesse processo todo foi, assim, questões assim, de imprecisão, ou, vamos dizer assim, aparentes equívocos na documentação sobre classificação étnica. Né? Então, foi aí, nesse momento,
mergulhar ainda mais na questão dos estudos antropológicos, né? Entrar mais na questão da etnicidade política relacionada a conflito de terra. E eu fui fazer um pós-doc com o João Pacheco, no Museu Nacional, entrei mais nessas questões, e aí comecei também já a ter tive, né, por leituras, a perceber que isso podia... Eu falei pouco, né, da comparação com a América Espanhola, mas durante para estudar o período colonial, foi fundamental. O fato de eu ser professora de História da América me ajudou muito, né? Porque o que eu acho, né? Eu acho que você pode ver isso também, né, Cristina? Muito do que a gente tem na América Espanhola, a gente também tem na América Portuguesa em outra dimensão. Mas as questões estão lá. Assim, nos anos 90 a gente não via isso. Mas assim, algumas questões, como a questão da guerra, a questão da elitização das lideranças indígenas, né, de prestigiar as lideranças indígenas, tudo isso que acontece, assim, que já estava muito claro, os estudos sobre os índios na história da América estão na nossa frente uns 10 anos e tem muito mais fontes. Então, eles me ajudaram muito. Mas, na verdade, eu só fui conhecer, e dois autores fundamentais para mim foram Gruszinski, que depois eu fui para um pós-doc com ele em 2006, e o Steve Stern, né? O Steve Stern sobre o Steve Stern para mim foi essencial, né? Ele tanto o livro como um artigo que ele tem no Journal of Latin America, como é que chama aqui? Eu até anotei, porque eu queria falar sobre esse artigo, foi um dos primeiros que eu li na Unicamp, eu não conhecia, eu anotei. Também eu posso informar depois. Mas aquele Paradigmas da Conquista, né? Journal of Latin American... como é que chama? Journal of Latin American Science, uma coisa assim. Mas é muito bom esse artigo dele, que ele discute os paradigmas... Você está sem som. Você está sem microfone. Que depois virou um livro em que ele é um capítulo. É uma coletânea em que ele está como um capítulo num livro, que agora também não consigo, mas eu acho até que o nome do livro, eu acho até que é Paradigmas da Conquista. Então não sabia, eu não conheço o livro. Esse capítulo é de 92, Paradigmas da Conquista, História, Historiografia e Política. É Journal of Latin American Studies. É muito bom. E o trabalho dele, né? Assim, como ele trabalha com aquela questão, como ele complexifica as relações, eu achei fantástico. Então, eu acho... E o outro, mas aí ele é antropólogo, né? Mas o Bartolomé Miliar, que tem um contato sempre muito grande com vocês, tinha, né? Que infelizmente faleceu, mas, enfim. O Guarani Reduzido e Colonizado também, para mim, foi uma leitura muito importante ainda no doutorado. Mas eu voltei para falar da América Espanhola porque eu não tinha falado, eu disse que foi tão importante para mim, quase não tinha falado. Mas, assim, aí nessas questões, já entrando para o 19, eu percebi também, já com algumas leituras sobre o México, que esse processo de construção, do desaparecimento dos índios e de avanço sobre as terras deles e retirada de direitos, acontecia também no México e em muitas outras regiões da América, mas me pareceu que o México tinha muito a ver com a situação, quer dizer, de México, né? Porque o México é muito amplo, mais especificamente na própria cidade do México mesmo, as parcialidades ali de São Juan e Santiago, principalmente. Porque eu conversei com o Gruszinski, assim que eu cheguei na França, ele me indicou o livro do Andrés Lira, que foi fundamental, né? Que ele tem um trabalho ali, assim, porque essa questão, né, Cristina, a gente tem que comparar o que é comparável, e são processos. Então, assim, em escalas diferentes, e ele dispondo de muito mais fontes, ele podia, assim, analisar, e analisa muito bem ao longo do 19, as mudanças, os interesses, como se modificam, como os índios se dividem nas alianças entre liberais e conservadores, como eles jogam com esses interesses. Então, foi muito rico para mim, de novo, né, a América Espanhola. E lá, nesse encontro, lá nesse estágio que eu fiz em Paris, lá em École des Sciences, École des Hautes Études, né, eles têm aquela prática de fazer seances, né, seminários semanais, convidam muitos professores. Ali foi assim, eu me lembro que o Gruszinski disse, vocês são muito colonizados, né, você vem para a França para estudar o México, né? Quer dizer, eu acho que ele tem toda a razão, acho que isso está mudando, a gente está tendo mais contato e mais discussões com nossos colegas latino-americanos, mas eu não tinha, eu passei a ter a partir dali.
né? Ali em Paris, eu conheci a Lídia Nacuzzi, eu conheci quem mais que foi lá? A Jane Rapaport, ela é americana, mas trabalha com a Colômbia, e ela é antropóloga. A Mônica Quirrada, o Gruzinski me indicou, e depois eu tive contato com ela e fui para a Espanha fazer um pós-doc com ela também. Enfim, ali eu tinha o Jacques Polony-Simard, que é francês, mas trabalha com a América, né? O Equador, né? O trabalho dele é excelente sobre a região de Cuenca. Então, ali foi muito importante. E dali, da França, logo depois eu fui para Tandil, tive esse convite, que foi um seminário super legal, que o Raul Mandrini, Sara Ortelli e o Antônio Escobar, Homestead, do mexicano, né? Ele convidou alguns pesquisadores que trabalhavam com a temática indígena. Nós tivemos esse encontro acho que foram 4 ou 5 dias, lá em Tandil, naquele lugar maravilhoso, e eu tive, então, um contato mais estreito com vários pesquisadores da América, e comecei a ter um diálogo maior com eles, que foi sempre muito importante, né? Ali eu encontrei a Ingrid de Jong, a Silvia Rato, a Núria Sala. Você sumiu. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alô? Será que eu saí? Não, sim, estamos ouvindo sim. Não, só você que sumiu. Enfim, então, esse diálogo com a história indígena na América Espanhola também foi muito importante. E aí eu acho que vale ressaltar também quando eu tive um contato maior com esses estudos sobre fronteira, né? Essas novas abordagens sobre fronteira, que já vinham, mas eu não conhecia, né? O Guilherme Bocara, por exemplo, foi fundamental, eu conheci também ainda em Paris, os trabalhos eu conheci depois do doutorado, acho que eu já tinha lido ele antes, né? Aqueles textos que ele tem, Antropologia Diacrônica como é que é? Novas fronteiras... Novas fronteiras do Novo Mundo. Tá na revista. Joga com o nome da revista, assim, né? Joga com o nome da revista. Excelente aquele artigo. Bom, os meus alunos sempre leem esses textos aí, continuam sendo muito atuais. Esse artigo, para mim, foi uma revelação também, esse artigo, eu acho. É fantástico, porque ele trabalha muito bem com as questões teóricas, e depois ele vem com os exemplos, né? Exemplos práticos dessa reelaboração, né? Eu acho maravilhoso. E isso é fundamental, né? Porque aí a gente vê como as questões teóricas vão sendo aplicadas naqueles casos concretos. É por isso que eu disse, não só ler a questão teórica da antropologia, não, ler os estudos de casos sobre e como, né, os pesquisadores fazem isso. Então, aí depois tem aquele, no Memória Americana também, eu conheci a revista, que eu não conhecia, né? Da Argentina, tem um dossiê organizado pela Ingrid de Jong e pela Lorena Rodrigues também, que é excelente, sobre etnogênese, mestiçagens e fronteiras, uma questão assim. Enfim, isso também me abriu muito para pensar o seguinte também, né? Aí já era justo com as questões de discussões sobre mestiçagens, etc., lá com o Gruzinski. Porque, na medida em que eu fui estudando esse processo de extinção das aldeias e vendo essa situação, né, em que o que você tem ali, esse conflito de terras que envolve etnicidade, quer dizer, uma disputa mesmo por classificação étnica, é uma construção do discurso de que o índio não é mais índio, ele é um mestiço, né? Então, aí é fundamental, de novo, a antropologia, pensar como essas categorias são construídas, são historicamente construídas e têm sentidos diversos conforme os tempos. Quer dizer, ser índio no século XVI é diferente de ser índio no XVIII ou no XIX, e conforme a região e conforme o agente social, né? Então, essas disputas por classificação étnica, na verdade, diz o Bocara, né, é uma disputa política e social, porque ser ou não ser índia implica em ganhar ou perder direitos, né? Então, isso é fundamental. E hoje isso está claríssimo, né? Hoje isso é... Isso é básico, mas é interessante a gente pensar que isso já estava no século XVIII, isso já estava acontecendo ali. Hoje é a realidade, né? Quer dizer, quando eles se apresentam, porque hoje podem ser portadores de direito, né? Quer dizer, exatamente. A Constituição permite, então é claríssimo hoje isso, essa... Isso é claríssimo. E no 18, se a gente vai olhar a documentação e se a gente vê esses aparentes equívocos, e aí também eu volto a dizer que os estudos sobre africanos e afrodescendentes me ajudam muito, porque esses pesquisadores já trabalhavam com essa ideia, a Hebe Matos, principalmente, a Marisa Soares, né?
com a ideia de que esses equívocos de registro não são equívocos, são intencionais, porque ser classificado de uma maneira ou de outra tem um sentido. E pode ter um sentido até de uma mobilidade social também. Porque, às vezes, você tem o mesmo sujeito que aparece como índio num lugar e depois ele vira branco. Né? E isso é em relação os pesquisadores que trabalham com a escravidão africana e com afrodescendentes trabalharam muito com essa ideia, e mostrando principalmente que essa questão de registrar e ser registrado interessa também ao registrado, porque a gente podia pensar, não, que o registrado é um manipulado, né? Ele fica lá, ele é passivo. Mas não, ele também pode ter interesse em ser classificado de uma forma ou de outra, isso para ele conta. E a gente encontra situações, né, na documentação que nos apontam para isso, que dá para perceber que os índios tinham clareza do que significava ser uma coisa ou outra, e sabiam também jogar com isso. E aí, de novo, os estudos da América Espanhola foram fundamentais. Né? A ideia de que você pode ser ou escolher ser índio ou ser mestiço, ou até escolher ser índio mestiço, como diz a Lacádena, né? Marisol de Lacádena tem um texto sobre isso. Então, esses estudos sobre mestiçagens na América Espanhola, sobre discussão em relação a essas questões, e as interações tão intensas entre os diferentes grupos subalternos que se dão principalmente nas fronteiras, foi essencial. Né? E aí, outra questão, e eu acho que, né, a gente está de acordo com isso, tem o trabalho dos nossos orientandos. Né? Os nossos orientandos começam a trabalhar e desenvolver questões de uma forma mais aprofundada e apontam também para determinadas situações. O trabalho da Elisa, no Rio Grande do Sul, né, mostrando no período de Pombal o que estava acontecendo ali naquelas fronteiras, como os índios das aldeias e os índios, né, dos sertões, os minuanos, os chamados selvagens, como todos negociavam, como uma hora como eles sabiam jogar com os interesses do Império Português e do Império Espanhol, né, estar aliados de um ou serem aliados de outro. Então, essas questões são mais trabalhadas na América Espanhola, mas estão presentes, né, nas fontes, se a gente olhar com cuidado, e aí me ajudou o quê? A desmontar um pouco, não, completamente, a ideia de você pensar nesses grupos como blocos monolíticos, ou seja, de um lado estão os índios, de outro estão os não índios, ou de um lado estão os índios mansos das aldeias, de outro estão os selvagens. Então, essas interações eu comecei a prestar mais atenção, foi aí que vem esses meus trabalhos mais sobre relações interétnicas, mestiçagem, mas pensando muito nessa fluidez, porque, na verdade, as imprecisões das fontes, eu acho que elas revelam exatamente a fluidez e as interações da sociedade, porque essa sociedade é fluida. Essa sociedade, né, esses povos subalternos, eles não se congelam nos lugares sociais e étnicos em que eles foram classificados. Então, assim, a gente tem que desconfiar das classificações, porque isso na documentação aparece de forma muito nítida e clara. Parece que você tem índio de um lado, morador do outro, selvagem do lado, né, manso do outro. E quando você vai na questão dos conflitos, aí é essa questão que eu quero chegar também, aí quando a gente estreita o olhar, sai de sujeito coletivo para um sujeito mais específico, uma aldeia específica ou um sujeito específico, a gente vê muito mais nitidamente essas interações e essa complexidade, né? E isso foi muito importante para mim também. Então, são estudos comparativos e questões assim da antropologia que juntas seguiram, né? Me ajudando muito a pensar sobre essas questões todas. Eu já fui falando aqui, eu acho que eu já estou bem avançada. E aí eu tive estudos de caso também que me mostraram isso. E como eu estava estudando os processos de extinção das aldeias e pensava assim, né? Bom, tem os índios, quantos moradores, os índios, quantos moradores e as câmaras municipais que criam. Mas encontrei casos, e eu digo especificamente, que já escrevi sobre isso também, nas aldeias de Itaguaí, de Valença e de Mangaratiba, situações em que índios e moradores se aliaram por determinados momentos contra um outro, vamos dizer assim, morador mais poderoso, que queria tirar todo mundo dali. Enfim, mas as questões são complexas, você tem que... Cada caso é cada caso, mas são, assim, situações que a gente pode perceber, né, a partir de uma leitura que vem
de questões teóricas da antropologia, que vem de estudos de casos semelhantes, aí eu volto à questão da comparação, como é importante ter vários estudos de casos e a gente poder comparar, porque quando eu comecei no doutorado, eu comparei, como eu disse, comparava com a América Espanhola, comparava com os estudos sobre africanos, mas sobre as outras regiões do Brasil eu tinha pouca possibilidade de comparação. Eu tinha o trabalho do John. No livro da Manuela tem alguns textos que mostram um pouco a questão da agência indígena, mas muito pouco. Hoje a gente tem um leque de possibilidades comparativas. Eu me lembro que eu fui apresentar trabalho em alguns congressos que eu falava sobre essa questão da elitização, né, de algumas lideranças indígenas. Ah, não, mas isso não aconteceu aqui não, só na América Espanhola. Não. E eu tinha assim, só um exemplo do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem exemplos dessa situação, né? Assim, de chefes indígenas que foram supervalorizados e que tinham consciência disso e que pediam símbolos de poder também, a coroa, em todas as regiões. O Nordeste está cheio de estudos em relação a isso, a Amazônia, aí no Rio Grande do Sul. Então, assim, os avanços, né, voltando à questão, eu acho que já está na hora de eu ir encerrando, a questão, os avanços que a gente tem tido, né, nos estudos sobre a história indígena, são muitos e eles cada vez mais nos ajudam a pensar, né? Porque há uma troca muito grande, e eu acho que isso aí é muito importante. Daí a importância, eu acho, desses encontros, da gente discutir, da gente ler os trabalhos dos colegas, da gente saber o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é de uma importância muito grande, e em outras áreas também. E aí eu chego, e os desafios, né? Eu lembro que o John, tem um texto do John, de 1995, em que aquele livro Temática Indígena nas Escolas, sabe, do Grupione e Araci Silva. O John tem um livro ali que ele fala do desafio da história indígena, uma coisa assim, o título dele. E ele termina o capítulo, né, dizendo da importância de desenvolver a história indígena, e ele dizia que quando os índios forem considerados sujeitos da história, páginas inteiras da história do Brasil serão reescritas. E aí eu acho ainda, né, que um grande desafio continua sendo a gente ter um diálogo maior, não sei o que vocês acham disso, com os nossos colegas, né? Que a gente não continue só entre nós, a história indígena, dialogando com os antropólogos, né? Que os nossos, assim como a gente, a história indígena tem crescido também, né, com o avanço de discussões em outros campos da nossa própria disciplina, a história da fronteira, a história política, né, que vem trazendo o direito, né, enfim. Mas a história indígena também tem produzido, né, muito conhecimento que ajuda a repensar temas da história do Brasil. Né? Eu acho que no período, não sei o que vocês acham, mas isso seria uma questão interessante da gente pensar, né? Eu acho que no período colonial isso já tem sido mais valorizado. Eu acho que alguns temas têm sido realmente, alguns colegas que não trabalham diretamente com a história indígena estão lançando mão dos estudos da história indígena para repensar questões. Mas eu acho que o século XIX é uma tristeza. O século XIX é muito pouco e que se tem. A gente já tem alguns estudos no 19 que mostram a presença e a importância dos índios, né, no processo de formação do Estado mesmo, né, de valorizá-los para pensar uma série de temas. Então, eu me lembro, voltando para esses encontros da Cristina, eu me lembro que acho que foi 2005, o encontro que o John também estava, em que ela, na fala dela, ela fez um desafio que depois foi retomado, você vê como é atual, que eu acho que ainda é atual hoje, né? A Ana Maria Lorandi, a antropóloga, né, da Argentina, faleceu há poucos anos, ela organizou um dossiê sobre história, etnologia e antropologia para discutir essas questões. E uma das questões que ela colocava é isso: até que ponto será que é necessário ter uma história dos índios, uma antropologia dos índios, ou uma etnohistória? Será que nós não estamos reproduzindo a fórmula, né, preconceituosa para os índios, não mais a pré-história, mas para os índios a história, para os índios a etnohistória, ou a história indígena, e para os não índios a história? Né? A Cristina colocou essa questão para a gente lá em 2005. E eu acho que...
Não, Cristina Santos, a Tita. A Tita. A Tita, ela levantou isso, né? Até que ponto se a gente não estaria reproduzindo... Ela era muito crítica, ela é muito crítica da questão da etnohistória, sempre foi, assim. Pois é, mas assim, a gente não usa tanto essa questão, nós, historiadores, a gente não fala em etnohistória. Mas eu lembro aí de um artigo do Trigger, e eu concordo com ele, né? O Bruce Trigger, em um artigo dos anos 80, sobre etnohistória, na Ethnohistory, e o artigo dele é Perspectivas da Ethnohistory, uma coisa assim. E ele dizia, ele colocava essa questão também, e ele dizia que o que ele achava é que a etnohistória devia ser pensada como uma disciplina, não como uma disciplina, mas como um método. Metodologia. Como uma metodologia, porque realmente, e eu acho que é isso, como Jonathan Hill disse, quando os europeus puseram o pé na América, história indígena e história colonial se entrelaçaram, não tem uma história dos índios e uma história do Brasil, não é? A gente tem que pensar os índios na história do Brasil, e a gente tem que repensar essa história do Brasil, incorporando os índios como sujeitos, porque os processos históricos podem e devem ser repensados a partir dessa incorporação. Mas eu acho que isso é um desafio muito grande, né? Eu acho que nós ainda estamos muito pouco valorizados, talvez, esses estudos indígenas. Mas nem tanto, né? Eu acho que está mudando. Eu lembro que a Silvia Lara abriu o Wake, você estava no Wake de Belém. Você lembra da palestra da Silvia Lara de abertura sobre relações de poder? Ela começou com... E aí, outra questão que eu acho que é fundamental, que é a articulação entre os estudos dos subalternos, e de uma forma articulada. Ela começou com o acordo do Gangazumba com a coroa portuguesa, sobre Palmares. Aí foi para a África para mostrar como aquilo ali era uma prática dos portugueses, que tinham que fazer acordo com os chefes africanos, etc. Voltou para o Brasil para mostrar que aquilo ali também se fazia, era colônia. Depois ela foi para a história indígena para mostrar quantos estudos já existiam, mostrando como era fundamental para a coroa portuguesa estabelecer acordos de paz com os chefes indígenas para conseguir o controle das... Enfim, ela complexifica bem para dizer que não se pode pensar relações de poder na colônia sem levar em conta os povos indígenas e os povos africanos, as atuações deles e os interesses que eles tinham e as formas. Eu achei, assim, excelente. Falei, estamos caminhando. É isso. Enfim, eu acho que eu já falei muito. Eu não sei se era o que vocês estavam esperando, mas, enfim, acho que a gente pode conversar. Maravilha. Eu vou te dizer que eu sinto assim que foi o segundo período, foi o segundo tempo da aula de terça de manhã que eu tenho, estou com alguns alunos de uma disciplina que é a História e Historiografia Indígena, em que a gente tem, e na aula passada exatamente discutimos muito essa questão da etnia. A gente eu, por exemplo, me vejo sempre digo que eu não faço história indígena. Eu estudo uma história colonial em que os indígenas são uma presença que não pode ser ignorada. É isso que o John disse. Eu também trabalho com história da América, tanto como professora quanto na minha pesquisa, e eu sempre digo que é isso. Eu não faço história indígena, eu não me sinto nem com ferramentas suficientes para fazer história indígena. Mas a minha história colonial não pode prescindir da existência, da importância, né, das populações indígenas. E, inclusive, a gente estava discutindo bastante na terça-feira essa questão, e a questão da etnohistória. A gente leu um texto da Marta Beckes, que ela fala que a etnohistória deve ser uma indisciplina, e não uma disciplina. É uma indisciplina, né, justamente por ser esse lugar em que se encontram, né, reflexões, teorias, documentos de fontes diferentes, né, para estudo. E eu também fiz uma provocação para o Carlos Paz, que está aqui, acho que está, pelo menos, na semana passada. Ele comentou conosco esse tema da história indígena. Eu perguntei, existe uma história indígena na Argentina, Carlos? E ele veio para a nossa aula refletir sobre isso, né, como que na Argentina esse campo ele está atrás do Brasil, né, em termos de uma história indígena, de se construir como um campo, isso que tu estava dizendo. Não é a história colonial, seria uma história indígena, como nós temos aqui uma tradição já, com o John, contigo, enfim, né? Não que não hajam estudos, não que não haja estudos, mas que tenha se configurado tão densamente como no Brasil.
Já na terça que vem vai falar o Luiz Alberto, que está aí também, que é um aluno, um doutorando nosso, que é peruano. Há países como o Peru ou como o México que não tinha como ignorar a presença dos indígenas. Então, tu não fala numa história indígena, até porque a história social peruana, creio eu vou ouvir ele, vou aprender com ele na semana que vem, mas creio que a história social peruana não pode prescindir, não pode haver essa invisibilização e esse apagamento que a nossa historiografia convencional e a própria historiografia argentina também, e a uruguaia, né, fizeram. Eu creio que no México, no Peru, claro que não informados por essa reflexão teórica que a gente tem hoje, mas os indígenas estavam tão presentes que não se constitui um campo de história indígena, porque a própria história nacional, creio eu, mas a própria história do país não pode recusar essa. Claro que eles ocupam ali um lugar subalterno, não se falava em agência, todas essas coisas são novas. Mas me parece que se coloca dessa forma, assim, né? Eu também sou professora de História da América Espanhola, então, para mim, isso é um lugar de onde eu parto também, e lembro que uma questão que me motivou, me instigou, me cutucou, está descrito em 2 ou 3 lugares, num texto do Raul Mandrini, mas também num texto, agora não me lembro se é da Silvia Rato, que quando os ingleses invadiram Buenos Aires, em 1804, um grupo de caciques pampas se apresentou em Buenos Aires para o Cabildo, se colocando à disposição e dizendo, olha, esses vermelhos estão ameaçando e nós queremos ajudar a expulsá-los. E o pessoal de Buenos Aires, as autoridades, ficaram mais preocupadas com a possibilidade de ter alguns milhares de indígenas em armas nas proximidades da cidade do que com os ingleses. Deram presentes de prestígio, como tu disse, elementos de prestígio, insígnias militares, e disseram, não, vocês, muito obrigado, muito bacana, mas vocês podem ir fazer a guarda das fronteiras mais ao sul, o papel de vocês lá é fundamental. Então, essas posições muito marcadas que a historiografia convencional colocou, índios de um lado, brancos do outro, índios bravos, índios mansos, índios amigos, índios ferozes, isso tudo, de fato, são construções que estão se desfazendo quando a gente passa, como tu diz, e acho que o teu livro, então, é importante, né, vou repetir aqui, para colocar, para trazer, né, para discussão todas essas questões da fluidez que hoje se fala, hoje virou uma coisa assim que todo mundo fala, né, os próprios alunos da graduação, a fluidez, as posições móveis, as fronteiras porosas, mas não era assim, né, não é uma trajetória tão longa e eu acho que a gente fez uma grande caminhada também, uma importante caminhada. Eu não vou monopolizar, porque eu sou muito faladora, nós estamos com bastante gente, o Carlos está aí, ó. Nós estamos com bastante gente assistindo, e eu vou passar, então, a palavra, a gente tem uma mãozinha aí nessa ferramenta, pessoal, a gente tem uma mãozinha, e quem quiser, então, fazer, se a professora Regina concordar e estender mais um pouquinho o debate, a gente pode conversar um pouquinho, então, né, e ver algumas questões. O Carlos, que está aqui, que eu acho que vai querer se manifestar, ele foi orientando do Raul Mandrini, que tu disseste que convidou para esse encontro. Olha, ele já está com a mão levantada. Né? Oi, Carlos. Ele esteve aqui, né, no Manplac, você devia estar, você estava no Manplac na UF? Sim. Eu vou te dizer que passei uma experiência meio aterradora, porque eu estava mesmo começando a estudar essas missões que eu tenho estudado agora, que não são mais as guaranis, e sim essas missões da Pampa Argentina. E escrevi um texto muito inicial, estava começando a pesquisa, e ele apareceu para me assistir. Legal. E eu quase caí sentada. Mas aí, ao final, ele foi me assistir não pela minha pessoa, mas pelo texto, que era uma questão que ele se interessava. Acabamos trocando. Ele é ótimo, ele era uma pessoa... E eu fiz até uma entrevista com ele, que publicamos depois.
E ele Ele era ótimo, né? muito generoso, muito querido, muito ó, a Daisy tá rindo aqui porque ela estava junto comigo nessa sessão em que quando eu vi o Raul Mandrini entrar, eu quase saí pela outra porta, mas enfim. Você está contando o Giovanni conta que ele assistiu, o Giovanni estava dando um curso, ele assistiu todo o curso do Giovanni, o Giovanni ficava super nervoso, ele lá sentado na primeira fila. E eu conversamos e trocamos, foi na UF, né? Foi em Niterói, né? Foi na UF, foi. Eu só fui no final, porque estava na Ampul. Tinha uma época, na mesma época da Ampul, e eu estava com simpósio na Ampul. Mas na conferência dele, final, eu fui. Giovanni e eu depois conversamos exatamente sobre a nossa experiência, os dois. Ele era ótimo. Carlos, passo a palavra para te começar o debate, querido. Tá, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez por me convidar a assistir uma palestra excelente. Um prazer enorme te ouvir de novo, a Regina. Eu já tinha assistido aquela palestra que você deu no GT Índios na História, pelo canal do YouTube, na semana passada. E eu fiquei com muita vontade de ouvir de novo você. Então, bem, eu quero parabenizar pelo enorme e complexo panorama que você colocou aqui, com aquela questão a possibilidade de uma história indígena, uma etnohistória, uma antropologia histórica, que é o problema, né? Como nós vamos definir o campo? Então, a primeira questão, eu acho que nós não temos que definir o campo, nós temos que infinir o campo. Nós temos que abrir a mão de um monte de questões que nós temos que voltar a reconectar por uma questão muito simples e muito complexa também, ao mesmo tempo. Você falou que as imprecisões nas fontes marcam a fluidez daquela sociedade indígena. E aí eu queria perguntar para você, Maria Regina, você conhece algum texto, alguma obra que faça uma reflexão sobre a questão da epistemologia indígena para nós poder começar a pensar uma possibilidade de construir uma história indígena? Porque eu penso que a maior dificuldade que eu tenho para pensar numa história indígena é que eu conheço muito pouco daquela epistemologia indígena. Então, eu fico pensando nessa questão. Como nós podemos construir uma reflexão sobre aquela epistemologia indígena? Para fazer uma reflexão sobre categorias de tempo, de cultura, de passado, historicidade, futuro e além. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, eu agradeço. Responde imediatamente? Acho que sim. Eu acho que sim, não tem ninguém inscrito de imediato. Então, prazer te ver também, Carlos. Eu acho que, assim, concordo com você, né? Eu acho que os campos de estudo são cada vez mais fluidos também, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que que existem especificidades, né? Entre a história e a antropologia. E a etnohistória, por sua vez, eu acho mesmo que é mais um método, né? Porque eu acho que é algo, vamos dizer assim, que articula, né, os saberes das várias disciplinas. Eu, pelo menos, entendo a etnohistória dessa forma, né, de pensar que não é nem só a história, a antropologia, né, aí entra arqueologia, linguística, né, o meio ambiente, geografia, enfim. É mais, portanto, eu creio que muito mais um método interdisciplinar, e é assim que eu vejo a etnohistória. Sobre essa questão aí também, né, e dessa questão de história indígena e na história, quando a Cristina estava falando, eu já estava me lembrando disso, e foi, eu acho que também aí, Cristina, Carlos, né, que eu também estou respondendo a você, nesse seminário em Porto Alegre, que estávamos eu e o John, na fala dele, ele fez umas reflexões muito interessantes a respeito dessas questões, falando e pela experiência que ele tem, né, de trabalhar na interface das duas disciplinas e de orientar trabalhos tanto na história quanto na antropologia, de ler muito nas duas áreas, ele dizia que ele percebia uma diferença no tipo de abordagem de antropólogos e historiadores na temática indígena. Pensando nisso, quer dizer, o que é a história indígena? Porque eu sou como você, eu penso os índios...
os índios na história, ou seja, eu trabalho com índio, aí eu já estou te respondendo também, Carlos, que eu não conheço, né, essa questão da epistemologia indígena, quer dizer, como os próprios, eu estou entendendo isso, quer dizer, como os próprios índios se veem, e veem sua história, e veem sua trajetória. Eu acho que cada vez mais eles estão nas universidades, estão pensando isso, estão trabalhando dessa forma, mas não é o que eu faço, quer dizer, não tenho mesmo condições de fazer isso, e não posso te responder porque eu não conheço. Mas, quer dizer, eu acho que posso fazer uma história indígena nesse viés, né? Nesse viés que é, como o John diz, dos índios na história, que é o que eu faço, né? Eu penso os índios, a minha história indígena, e que o John diz é a abordagem mais dos historiadores, é de pensar os índios nos processos históricos, né? Porque eu trabalho com índios inseridos na sociedade colonial. Então, eu procuro pensar como eles atuam nessa sociedade colonial, procuro também, aí com base na antropologia, no diálogo com a antropologia, com incursões da antropologia, mas eu não faço antropologia, mas alguns trabalhos daqueles que fizeram, de pensar que significados eles podem dar àquelas atuações, por que eles fazem determinadas escolhas a partir das suas características socioculturais, quando isso é possível, né? E levantar conjecturas a respeito disso. Muitas vezes certezas a gente não pode ter, mas é dessa forma que eu procuro trabalhar. Mas pensando, então, quer dizer, como esses povos também vão se transformando nesses processos, porque eu estou interessada na questão dos próprios processos históricos, como é que eles atuam aí, então como eles influenciam esses processos históricos e também como esses processos históricos os estão influenciando. E aí o John diz, a outra vertente seria o que ele chama de a história dos índios, né? Que seria, se vocês pensarem, é o livro da Manuela, ele é chamado História dos Índios no Brasil, não é do Brasil, é no Brasil, né? E o que é isso? Seria de pensar mais a própria trajetória dos índios. Então, isso, vamos dizer assim, seria um tipo de abordagem que interessa mais, que desperta mais os interesses dos antropólogos, e eu creio que dos próprios indígenas, quer dizer, eles estão pensando mais na trajetória deles. Agora, é claro que estão interrelacionados, porque a trajetória dos índios não pode ser pensada, dos índios em contato com a sociedade colonial, não pode ser pensada, mesmo os que estão fora do contato, né? Quer dizer, hoje você tem alguns isolados, mas já estão, é muito difícil você ter uma situação completamente isolada, então eles são influenciados, a gente sabe disso, então pensar de uma forma assim, desconectada não dá. Eu acho que a história indígena, de qualquer forma, né, essa trajetória dos índios tem que ser pensada nos processos. Agora, claro que, aí eu estou de acordo com o John, né? É possível você perceber um interesse maior, um enfoque maior na própria trajetória dos índios ou nos processos históricos, como esses processos se transformam. E eu acho que nós, historiadores, estou de acordo com o John, a gente pensa mais no que a Cristina acabou de falar, né? Que é o que ela faz também, de pensar as mudanças históricas, né, com a inserção dos índios nesses processos. Eu acho que isso é uma questão, é o que eu faço, né? E eu acho que isso é uma questão que a gente ainda tem muito que avançar no sentido de repensar temas a partir dessa inserção. Não sei se eu te respondi, Carlos, mas é que eu acho que realmente o que você perguntou sobre bibliografia, sobre essa epistemologia indígena, eu não conheço. Eu acho que isso aí é um campo realmente muito mais antropológico, né? Enfim, com incursões na história, digamos assim. E pensando, Regina, nisso, então, que tu dizes, de pensar essas transformações, tu disseste que a tua pesquisa percorreu um largo período, né, do século XVI ao século XIX. Com certeza, as fontes devem ter se mostrado muito, o acesso, a quantidade, a qualidade, muito diferentes, né? Com certeza, para o século XVI, processos muito mais lacunares, né? Muito mais dificuldade de pegar isso tudo e melhorando essas condições, provavelmente, à medida em que avançou para o 18, para o 19, né? E pensando hoje retrospectivamente, foi importante, quer dizer, fazer esse percurso extenso, porque é difícil, né? Nem todo mundo se arrisca, quer dizer, cada vez mais os trabalhos ficam mais recortados,
porque é difícil dar conta de um período tão extenso, com tantas transformações, e também pensando que o acesso às fontes ao longo desse período todo deve ser muito diferenciado. E se isso, de alguma maneira, foi um problema, se houve essa diferença mesmo, se isso foi um problema, e pensando retrospectivamente, o resultado final teria sido bastante diferente se tu não tivesse percorrido todo esse período, essa trajetória longa aí. Isso foi importante para as conclusões finais, assim, para o capítulo final, esse? Eu acho que foram fundamentais. E eu vou te dizer o seguinte, quando eu fiz o recorte longo também, eu te disse que no início eu não tinha nem certeza se eu ia ter fonte suficiente para sustentar uma tese de doutorado. Quer dizer, recortar um tema, então, era mais difícil ainda. Quer dizer, eu pensei, são os índios no Rio de Janeiro. E o que tem sobre isso no período colonial? Quer dizer, passou um pouco também por essa minha preocupação do que eu vou achar, porque eu já vinha trabalhando um pouco com as fontes da Biblioteca Nacional e do arquivo, mas, assim, o auge do Arquivo Nacional, né? Tanto que o prêmio foi pelo arquivo. Eu trabalhei com muitas fontes do Arquivo Nacional, mas o foco das minhas fontes, o grosso das fontes, foram o Arquivo Histórico Ultramarino. Eu fui a Portugal, eu passei 8 meses no Ultramarino. E as caixas do Rio de Janeiro, nossa, são, não sei mais quantas, mas é uma enormidade. E os documentos eram avulsos. A gente tinha os catalogados do Castro Almeida, aí eu tinha os catálogos, aquilo me facilitou, mas as caixas de documentos avulsos você pede a caixa, vem a caixa de arquivo, os documentos soltos ali dentro, catalogados por ano. Então, você abre, passa o olho e vê o que tem, e vai para o outro. Enfim, e aí a questão foi que eu fui recortando temas, né? Então, depende, por exemplo, no início do século XVII, você tem muito documento sobre a questão de descimentos, sobre a questão de formação das aldeias, de conflitos iniciais, você tem muita coisa sobre isso. E depois, o século XVIII é muito rico, o período de expulsão dos jesuítas, tanto que quando eu cheguei, eu esperava que eu pedisse 8 meses de pesquisa em Lisboa, eu esperava que eu ia conseguir ver aquilo tudo. Quando eu cheguei, assim, eu acho que eu devia estar, porque, como eu disse, era organizado cronologicamente, eu devia estar no início do século XVIII, eu falei, vou lá para a expulsão do Pombal, porque eu estava bem no iníciozinho do 18, eu fui lá para 750. Eu falei, porque não vai dar tempo, e porque eu preciso ver essa questão, porque eu recortei alguns períodos que seriam priorizados. E foi a questão da formação das aldeias, foi a questão da expulsão de Pombal, enfim, a relação com os jesuítas. Eu estive no Arquivo dos Jesuítas, eu trabalhei muito pouco, mas eu trabalhei um pouco, mas ali você tem todas as cartas do Serafim, tem muita publicação, né? Ali é possível, né? E, enfim. E aí, Cristina, foi muito interessante isso, né? Engraçado não, interessante e instigante, que é uma questão que a gente sabe, né? Mas como eu dei esse salto, né, fica muito mais nítido essa questão, né, da construção dos jesuítas enquanto demônios, porque até então eles eram o máximo, eles eram tudo que a coroa queria, os jesuítas resolviam todos os problemas, eles eram super valorizados. De repente, assim, se tornam o pior que pode existir na colônia, quando eu saltei para período já da expulsão. E aí tinha muitas questões sobre os jesuítas também, sobre a expulsão, e sobre o século XIX foi muito pouco ali, né? Eu fiquei mais com essa questão das correspondências, com a documentação mais geral sobre isso e sobre o final das aldeias. Porque quando eu fui trabalhar com o 19, eu trabalhei mais com uma documentação provincial do Arquivo Público do Estado do Rio, com correspondências do Ministério do Interior, mas com as províncias e com as câmaras municipais, porque era uma questão realmente de focar mais, entendeu, na situação de cada aldeia. Agora, recortes possíveis teria sido de eu pensar numa determinada aldeia ou outra, mas como eu fiz o conjunto, me deu também uma perspectiva assim do todo, né? De pensar, e tem até um determinado momento, eu acho que na questão de trabalho, ou talvez no trabalho, que eu procuro pensar se tinha algumas aldeias que tinham uma característica de trabalho mais específica em relação à outra, enfim, procurei fazer algumas comparações nesse sentido, e me deu a perspectiva, principalmente isso eu acho que foi importante,
de pensar, como eu te disse, que no início eu encontrava muito mais conflitos. Uma documentação muito importante foi sobre conflitos em torno das aldeias. Você tem toda a legislação, mas você sabe como aquilo funciona na situação dos conflitos. Então, as consultas do Conselho Ultramarino para ouvir as várias partes em torno de um conflito é muito rico, né? E aí, nos conflitos, estão querendo, o que cada um quer. E como a aldeia é importante para todo mundo, está todo mundo disputando a formação de uma aldeia, o descimento, né? Pode descer, não pode descer, os colonos pediram ao rei para administrar a aldeia, enfim. E aí, deu para perceber que, até determinado momento, a questão do trabalho, como eu já disse, era mais importante, há muito mais conflitos de trabalho. Depois do século XVIII, os conflitos são muito mais em torno de terra, mas tinha problemas de terra também já desde o início, mas se torna maior. Então, essas questões assim foram possíveis por causa da longa duração, né? De pensar isso, de pensar, vamos dizer assim, a formação e o desenrolar do processo, né? Desses aldeados de todo nesse período. Então, agora, eu acho que o ideal seria realmente, eu pensava isso, seria ótimo que meus orientantes aprofundassem nas aldeias. Alguns fizeram. Depois disso, eu tive tem uma orientanda que trabalhou com a aldeia de São Pedro, que era uma aldeia assim, que se caracterizava por os índios serem guerreiros, eles em Cabo Frio, né, São Pedro, e a Silene trabalhou com isso, os índios guerreiros do rei, mas com essa questão que eu falei, porque eu não trabalhei com esses aldeamentos que eu chamei de tardios, que foram criados depois da expulsão de Pombal, no final do século XVIII e já no início do XIX, eu trabalhei com eles depois do doutorado. E eu tive 2 alunos que trabalharam especificamente com as regiões, porque é a região do Vale do Paraíba, que no século XVIII aquilo era sertão dos índios bravos. Então, ali eu explico na introdução que eu não vou trabalhar, porque é outro momento, são outras características na formação desses aldeamentos, já não é jesuítas, é capuchinhos, as interações são muito maiores com fazendeiros, enquanto que os jesuítas tentavam não misturar os índios, os capuchinhos já traziam os índios e levavam direto para os fazendeiros apadrinharem, deixavam já direto nas terras. É uma situação completamente diferente, já pós-diretório, em que essas aldeias já estão sendo criadas para serem extintas muito rapidamente. E isso foi interessante também, eu estudando o processo de extinção, o que a gente viu, por exemplo, nessas aldeias antigas, no que se deu ali num período de 3 séculos, nesse aldeamento tardio, você tem 30 anos, da criação da aldeia até a transformação do índio e a proposta de extinção. Então, o Marcelo Lemos estudou a aldeia de Valença, infelizmente ele não acabou o doutorado, mas ele fez um mestrado muito bom também sobre essa região, chamado E o Índio Virou Pó de Café, né? E muito bom esse trabalho dele, está publicado. E a Márcia Malheiros estudou o Vale do Paraíba também, mas na região lá de fronteira com o Espírito Santo e Minas, né? Os sertões do leste. Também estudou aquelas aldeias ali, foi um trabalho bem legal também, que dá para fazer algumas comparações interessantes. Acho que eu falei demais, como sempre. Não, pode ter mais algumas perguntas ainda ou está muito cansado? Não, tranquilo. Então, vamos o Ernesto está inscrito, mas a Thaís Ernesto tinha colocado uma pergunta grande aqui no chat, acho que ela ficou tímida. Ela diz assim: obrigada pela fala, professora, muito instigante. Gostaria de perguntar se a senhora tem acompanhado os debates propostos pelo pensamento descolonial, cada vez mais latentes. Se sim, se a senhora tem acompanhado, em que sentido a decolonialidade pode trazer avanços significativos, especialmente no que se refere às mulheres indígenas? O papel, entre aspas, coadjuvante das indígenas mulheres em termos políticos, por exemplo. Em que medida isso é um enquadramento da colonialidade das fontes? Resumindo, se isso é um enquadramento da colonialidade das fontes, colocar as mulheres nesse papel, né? Resumindo, como a senhora vê a teoria decolonial e o avanço da disciplina nos próximos anos? Se puxou a Thaís aí, hein, Thaís? Bom, eu de fato não acompanho muito, né? Eu não posso falar muito sobre a questão da teoria decolonial, mas eu digo também que eu tenho alguns cuidados, né, em relação a isso, mas eu não posso falar muito porque eu não conheço bem, mas eu acho que há várias formas de abordagem, né, da questão decolonial. O que vou dizer assim, a restrição é no seguinte sentido, né? Quer dizer, eu penso que isso pode
tem que ter cuidado, né, para não se retomar aquela ideia antiga, né, daquelas teorias cepalinas, né, de pensar, vamos dizer assim, que a gente pode explicar, né, a situação do Brasil, da América, de um modo geral, pela dominação europeia, né, enfim, um pouco aquelas questões que foram, né, divulgadas no livro o nome dele, Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, né? Que a gente sabe que já foram criticadas, que não se sustentam, a gente não pode pensar dessa maneira, não se explica, né? A questão da América, da colonização só pela metrópole, né? Afinal de contas, a gente já sabe que a metrópole não dominava tanto assim, né? Que, afinal de contas, de uma certa forma, dizia Maria da Linhares, é um jeito de absolver as nossas elites, como se, entendeu? A culpa é toda do colonizador, né? Mesmo que fosse assim, o Brasil ficou independente em 1822. Mas eu sei, quer dizer, essas teorias também dizem respeito a outro tipo de colonialidade, né? Numa questão, vamos dizer assim, de um eurocentrismo, de se pensar, inclusive, a questão da construção do conhecimento a partir, né, vamos dizer assim, das concepções, né, ocidentais, enfim, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que pode ser interessante, porque eu acho que é importante que a gente pense, sim, né, em pensar, em construir o nosso conhecimento a partir das nossas próprias realidades. Mas no que diz respeito à história indígena, eu volto a dizer aquilo que eu tinha dito. Eu acho que os índios, em contato com a sociedade colonial, não se pode descolar isso. Você não pode estudar ele fora da colonização, porque isso aconteceu. Quer dizer, não dá mais... E um processo de mudança veio a partir daí. Então, eu acho muito difícil separar isso. Então, isso é uma questão que eu ponho, mas eu não conheço direito essas teorias. Eu acho que pode ter algumas, entendeu, que levem em conta isso, que valorize, vamos dizer assim, eu acho que é importante valorizar o pensamento indígena, é importante valorizar as questões da própria América, mas a interação com o continente europeu, isso faz parte da nossa história. A gente não pode, vamos dizer assim, estudar esse processo fora disso. Eu lembro que, em 2006, quando eu estava na França, né, que eu organizei aquele dossiê na revista Tempo, eu fiz uma entrevista com o Gruzinski e perguntei para ele sobre como é que ele achava dos avanços dos estudos de história indígena na América, e ele chamava atenção para tomar um cuidado que está se centrando muito nos índios, não pode deixar os europeus de lado, porque é uma interação. E eu acho que ele tinha razão, eu acho que é isso, a gente tem que pensar, porque o resultado, o que é a nossa história, é isso, né? É uma interação aí entre... Então, mas agora eu reconheço que a gente tem, vamos dizer assim, inclusive o nosso currículo valoriza demais a história europeia. Eu acho que muito mais de história indígena, de história africana no nosso currículo, na formação dos nossos alunos, isso é muito importante também. Quer dizer, eu acho que é possível pensar um conhecimento que valorize mais esses saberes, mas sem deixar de lado os demais. Não sei se eu fui clara. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, entendeu? Não jogar fora, como é que se diz? Jogar fora a água e beber junto com a água. Enfim, eu acho que é isso. A Rita usa isso. Regina, o Ernesto está inscrito, mas eu queria só recuperar aqui que o Luiz Alberto já saiu, mas ele deixou o nome do livro, na verdade, é um livro do Heráclio Bonilla, tá? É um livro da UCTEC, e o nome é Os Conquistados, 1492 e a população indígena das Américas. E aí tem esse capítulo sobre os paradigmas, é uma coletânea, e aí está um dos capítulos, os paradigmas da conquista. Do Steve Stern? Do Steve Stern, Que ótimo, saber que tem em português, porque a gente quer dar para os alunos... É um livro bem interessante, tem bastante gente boa escrevendo nesse livro, vários capítulos são muito bons. Tem capítulo sobre a memória da conquista, que é um capítulo muito bom também, tem vários capítulos bons nesse livro. E creio que o primeiro é o capítulo do Steve Stern, se não me falha a memória, tá? É da UCTEC, organizada pelo Heráclio Bonilla. Ótimo, muito obrigada, porque a gente pode usar nos cursos, é muito melhor ter em português.
Eu tenho um capítulo que eu uso bastante, eu acho que é esse mesmo. Ernesto, vamos lá, queridinho, pode perguntar. Oi? Opa! Oi? Obrigado, então, prof. Maria Regina, pela palestra. É sempre bom ouvir a senhora, a gente sempre virtualmente, né, todas as vezes que eu ouvi, mas ultimamente tenho ouvido bastante, assim, e é muito legal. Tive que botar o fone aqui, porque estavam cortando grama, não estava entendendo as coisas. Eu tinha elaborado uma outra pergunta, mas ia um pouco ao encontro do que o Carlos perguntou, e daí eu agora, ouvindo a sua fala, eu pensei numa outra situação, assim, que eu gostaria que a senhora pudesse explorar um pouco mais, né? Tu mencionou a questão da formação de elites indígenas no Brasil. Eu gostaria que tu, né, desenvolvesse um pouco mais isso, porque eu acho que realmente é um tema bem interessante também. E, se possível, se tu poderia falar alguma coisa sobre a formação de famílias mestiças e da duração disso no tempo, né? Famílias que se formam... Sobre a formação de famílias? De famílias mestiças. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Eu acho que um pouco, talvez, na esteira do que, salvo engano, a Silvana Godoy, né, tem discutido, acho que um pouco nesse sentido, se tu pudesse falar disso e se talvez tu percebe que há um impacto disso no tempo, assim, né, avançando o século XIX, e talvez no processo de identificação dessas pessoas como indígenas, daqui a pouco deixam de se identificar, voltam a se identificar. Se poderia desenvolver um pouco isso, assim, espero ter me feito entender também. Uhum. Sei, sim. A gente trabalhou essa semana, na terça, a gente leu o Guilherme Wilde, uma parte do Religião e Poder, e o Guilherme explora bastante bem, né, de que maneira os jesuítas trabalharam essa questão das lideranças indígenas, de promover valorizar as lideranças tradicionais e promover através do cabildo, né, a formação de novos instrumentos de prestígio para os líderes indígenas, como isso foi importante para o funcionamento das reduções, né, para a organização e manutenção. Eu acho esse tema super importante, né? E eu acho que esse é um dos temas que eu acho que tem assim, mobilizado talvez colegas de outros como é que setores, né, da história, né, de outros campos da história, envolvendo índios, né? Porque a gente tem duas situações aí, né? Pensando nessa questão das elites, que eu acho que, desculpa, esqueci o nome dele, é Alberto, né? Luiz Alberto? Ernesto. O Luiz Alberto saiu. Esse que falou agora foi o Ernesto. Então, Ernesto, eu acho que são duas situações, né? Uma é essa de, vamos dizer assim, valorizar as lideranças mesmo, nesse sentido que o Guilherme Wilde, nunca sei se é Wilde ou Wild que fala o nome dele, mas, enfim, que ele trabalha, e que eu trabalhei também... O Carlos pode nos explicar direitinho. Eu chamo o Guilherme Wilde. Carlos, tu que é amigo, colega? Na verdade, é Guilherme Wilde. Wilde? Wilde. Bom, vamos chamar de Guilherme, para ficar mais fácil. Bem mais fácil. É mais fácil. Então, a gente tem a situação em que os líderes indígenas são prestigiados, valorizados, até recebem títulos, né, de Cavaleiros da Ordem de Cristo. Foi o caso de no Brasil, né, no caso do Araribóia, na aldeia de São Lourenço. A gente tem o Felipe Camarão. A gente tem situações em que os portugueses tem interesse, vamos dizer assim, para obter a aliança desses líderes importantes, né, para garantir a soberania dos territórios, para garantir, né, grupos guerreiros que vão apoiá-los. Então, dão títulos, né, dão prestígio, e isso se fez em várias regiões do Brasil. Uma outra questão é
e esses líderes tinham consciência dessa importância, né? O Ronald Raminelli trabalhou bastante com isso também, ele tem, inclusive, um livro sobre isso, sobre essas honrarias, e ele foi até atrás de ver a questão das patentes, né? Discute essa questão que, muitas vezes, os índios eles eram indicados, mas eles, na verdade, não tinham essas patentes confirmadas, então eles não chegaram a receber, de fato, a honraria. Mas o fato é que, aí eu entro nessa questão, né, um pouco mais uma incursão aí na antropologia, que a gente pensa que vale ao significado, porque tendo ganhado ou não, não importa, porque o prestígio eles tiveram, né? O Araribóia, tendo tido ou não o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo, ele foi supervalorizado pelas gerações subsequentes até o século XVIII. E assim foi o Felipe Camarão também. Então, para os índios, isso era muito importante. E o trabalho do Almir de Carvalho na Amazônia, também, índios cristãos, também mostra muito bem isso, né? E mostra como os próprios índios pediam, né, o título, muitas vezes iam a Portugal pedir esse título, e que a consciência que eles tinham, assim, dos limites que a coroa portuguesa, que a mesa de consciência e ordens, principalmente, tinha limites em relação a isso, em condecorar, né, em dar títulos, vamos dizer assim, a índios, a súditos, né, que não se comportavam, né, de acordo com as regras, né, do que se esperava de um bom cristão. Então, tinha limites para isso, mas os índios tinham consciência disso. E é interessante perceber que, e o Almir mostra isso, depois o Ronald retoma também, que às vezes os índios já pediam, que aí o que o rei fazia, né? Governadores também fizeram isso. Como tinham consciência que era da limitação, que eles não podiam dar o título de verdade, eles davam apenas um símbolo daquele título, né? E os índios sabiam disso, tanto que às vezes eles pediam, então me dá só a vestimenta, eu não quero o título, porque sabiam que aquela vestimenta já era importante para o que eles queriam. Mas, enfim, então essa é uma questão, quer dizer, enobrecer os próprios líderes indígenas, e isso foi feito em grande parte. Outra questão eram portugueses que se enobreciam pelo casamento, né, com líderes indígenas, né? Foi o caso, por exemplo, esses são os degredados que estavam aqui, né, que tiveram um papel importante na colonização. Eles não chegavam a se enobrecer, mas tiveram destaque e foram bastante valorizados, inclusive na história, por conta disso. Mas outra questão é essa que é a Silvana. Não, eu quero falar de outra questão também ainda, é de portugueses que conseguiam o título pelas alianças que eles tinham com os líderes indígenas. Isso foi feito, o trabalho do Rafael Ali Rocha na Amazônia, no Maranhão, mostra como aqueles portugueses, né, ou luso-brasileiros que tinham alianças com líderes indígenas poderosos, né, que dispunham, portanto, de um exército poderoso para garantir a vitória nas guerras, esses eram muito mais valorizados pela coroa portuguesa, e muitas vezes ganhavam patente por conta disso. Então, essa é uma questão também importante em relação a isso. E outra é o trabalho da Silvana de Godoy, que é fantástico, que ela mostra a formação de uma elite, portuguesa ou luso-brasileira, que se faz com o casamento com as filhas dos índios. Isso muito como se deu na América Espanhola. Na América Espanhola você tem vários exemplos em relação a isso. No Brasil, é muito pouco o que se tem ainda de estudo em relação a isso. Mas o trabalho da Silvana é muito interessante. Ela trabalhou com fontes paroquiais, ela cruzou as informações de casamento dessas famílias e mostrou como a elite de São Paulo, né, foi construída, né, nas interações, nas relações de casamento com indígenas, com mulheres indígenas que eram com as quais eles se casavam. Agora, aí, nesse sentido, elas se embranqueciam, né? Elas se tornavam brancas. Aí voltamos àquela questão que eu tinha dito, né, das classificações, como determinadas situações, vamos dizer assim, de mobilidade social leva a mudanças nas classificações étnicas também e sociais. Então, essa sociedade já vinha aí, assim, vamos dizer assim, se embranquecendo, se fortalecendo, na medida em que essas indígenas passavam a fazer parte de uma elite que estava se construindo, né, na capitania ali de São Paulo. E eu acho que como ela viu isso em São Paulo, em outras capitanias deve ter acontecido da mesma forma. Então, essas famílias mestiças iam se construindo desde aí.
E São Paulo, então, nossa, né, a questão dessa elite paulista, né, e eles tinham muita força pelas expedições do sertão, eles tinham, vamos dizer assim, intensas interações com os índios dos sertões e se misturavam bastante, né? E ela mostra no trabalho dela, muito interessante também, as relações de aliança, de conflito, de exploração, enfim, e de violência e também de afeto, né? Eram relações bastante complexas. Então, quer dizer, como que essa elite, como que essa sociedade se forma numa intensa interação com esses povos indígenas. E na questão da discriminação, porque aí, quer dizer, são as famílias mestiças, mas a proposta aí, ainda já no século XVI, no início do XVII, via, vamos dizer assim, pensar numa questão de branqueamento, né, para ser valorizado, né, perder as suas características indígenas e, vamos dizer assim, a palavra civilizar ainda não está presente, mas a proposta é essa, porque, de acordo com os estatutos de limpeza de sangue, ser índio, né, era um defeito, você não podia ocupar determinados cargos, não podia receber determinadas títulos por ser índio. Mas, e aí é muito bom aquele trabalho O Nome e o Sangue, né, do Evaldo Cabral de Melo, como ele mostra como, dentre esses defeitos de sangue, o sangue indígena era um dos mais facilmente perdoados. Então, era possível perdoar o defeito sanguíneo de ser índio, né, e alcançar uma nobilitação. Então, isso foi se fazendo agora até o século XVIII. No século XVIII, com Pombal, isso, em princípio, acaba, né? Pombal declara realmente que não deve haver mais nenhuma restrição, nenhuma limitação aos índios, né, que eles deveriam ser vassalos iguais aos demais vassalos, com todos os direitos de ocupar cargos e de, enfim, receber títulos e tudo mais. Isso já no século XVIII, né, na metade do XVIII. Enfim, não sei se eu te respondi, Ernesto, mas... Sim, perfeitamente. Obrigado, prof. Aí, de novo, a questão da gente poder pensar o mundo hispano-americano, né, em relação à colônia luso-brasileira. A gente sabe que os espanhóis, no México, no Peru, enfim, governaram inicialmente através dessas elites, né, preservaram títulos, e claro que depois, não quer dizer que tenham sido as mesmas elites, né, novas elites foram se formando e reocupando o lugar daquelas elites tradicionais, dos estados que existiam antes da chegada dos europeus, novas elites indígenas, né? Quer dizer, não só durante o século XVI, mas depois, antes de haver o processo de achatamento, que o Charles Gibson chama, né? Que todo mundo se transforma, os índios em camponeses, novas elites se formaram e os espanhóis fomentaram e governavam através deles, porque era mais fácil conseguir organizar o trabalho, ter obediência através dessas elites. Né? A Ilma, que é uma dessas professoras que trabalha na aldeia Cricati, lá de Aldeia São José, no Maranhão, a Ilma fez um trabalho muito lindo sobre como as atuais lideranças se atualizam como lideranças, a tese dela. Inclusive, de que maneira a educação formal escolar passa a ser um elemento importante para a constituição de novas lideranças. Quer dizer, as lideranças tradicionais, mas surgem também novas lideranças que vão poder organizar as demandas, que vão poder fazer a interlocução com a sociedade nacional, né? E essas novas lideranças, para elas, a educação formal, conhecer os códigos culturais, saber se movimentar no mundo dos brancos é muito importante. E ela escreveu aqui no chat, né, que a elitização das lideranças indígenas no passado e o papel dessas lideranças hoje, no tempo presente, é um excelente tema para se discutir a nova história indígena. Eu concordo, muito legal. Eu concordo. E essa questão também me lembro do trabalho do Gruzinski, La Rei da Guerrerada, não sei se você lembra, quando ele fala dos títulos primordiais. Eu lembro que né? Ele mostra também como os critérios de liderança se alteram. De repente, para os índios, é muito mais interessante você ter um líder que se dá bem com um missionário do que aquele que era poderoso. Então,
para eles próprios também, essas mudanças vão acontecendo, né, nesse processo dentro das aldeias. E eu pensei isso em relação aos meus índios, quer dizer, aqueles que eu estava estudando. Você pega um araribóia, como eu disse, o araribóia é muito prestigiado até o 18, mas se a gente puser o araribóia ao lado, vamos dizer assim, do seu descendente lá no século XVIII, é capaz de não ter nada em comum entre eles, entendeu? A não ser o fato de que eles se identificam como sendo índios daquela aldeia, com aquelas características, porque deve ser muito diferente. Inclusive, esses critérios. De repente, lá no século XVIII, que aquele índio lá, descendente do araribóia, estava entrando na justiça para dizer que aquela terra era dele, para demarcar a terra, etc. O araribóia estava lá discutindo a questão da guerra, a questão... É outra história, né? A situação muda. Né? Como diz o João Pacheco, os índios não estão guardados em formol, né? Mantendo seus critérios de liderança, que é o melhor guerreiro, é o melhor orador. De repente, é aquele que tem uma... Como você disse aí, né? Que tem uma... Como é que se diz? Um jogo de cintura mais fácil, né? Com as autoridades. Manejar, né? Manejar. Esse texto do Gruzinski, ele começa dizendo, é uma citação de como muito cedo, no século XVI, os índios já estavam se apresentando como índios cristãos. E aí a gente tem que pensar essa coisa da identidade, né? Quer dizer, justamente essa dinamicidade, essa fluidez, essa dinamicidade. Eu acho que o Carlos está com a mão levantada, e daí depois a gente encerra. Eu acho que a Regina deve estar cansada já, porque está 2 horas já à nossa disposição, mas vamos ouvir o Carlos, então, que ele tem... O Carlos, ele é o nosso... Ele é um interlocutor muito generoso, ele nos ajuda com muita literatura da Argentina, ele nos fornece muito material, muito texto, muito livro. Eu não consigo recusar nada para ele, então ele tem que fazer mais. Que bom, isso é ótimo. É um grande parceiro. Bem, sim, só uma questão muito pequena, como aquela questão que o Ernesto colocou, né? A lógica das famílias mestiças dentro das populações indígenas. A enorme pergunta que nós poderíamos fazer, e que a Maria Regina já respondeu a partir do texto do Gruzinski, é a questão: por que eles não poderiam ser ou ter famílias mestiças? Se a lógica da mestiçagem abre a mão e abre as fronteiras dos grupos indígenas, então a lógica própria daquela sociedade indígena é a negociação constante, ter matrimônios mestiços, e nós deveríamos de pensar melhor que coisa é a mestiçagem dentro das populações indígenas. É uma ferramenta política daquelas populações. Então, acho que nós temos que voltar a pensar bem mais na lógica da política dos indígenas para compreender melhor os índios na história. Eu acho gostei muito da referência do texto do Gruzinski, a Rede Agujereada, porque já quase ninguém lembra daquele texto, mas ele é muito lindo e muito claro na proposição dele. Só isso, Cris. E muito obrigado, Maria Regina, pelas referências. Eu concordo também com tudo que você falou. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é pensar essa questão dessas lógicas, dessas famílias mestiças que, enfim, que é outra, né? Os índios, eles são mestiços. Eu me lembro que o Gruzinski me perguntou, né? Quando eu estava, e aí, mas e os mestiços? Não, quando eu ainda estava assim, não, aquela separação, não, índio é índio. Eles estão defendendo, eles se tornaram índios. Depois caiu a ficha. Eu falei, não, peraí, são todos mestiços. Eles são índios, porém mestiços, não é? É isso aí, eles não estão congelados, né? Então, e aí eu só queria lembrar uma coisa que é muito importante, Érica, espanhola, eu acho que vocês trabalham mais com isso, e os meus colegas da história da escravidão, e a gente começa aqui no Brasil a trabalhar com as fontes paroquiais, né? O caso da Silvana de Godoy, eu acho que isso vai ser um avanço muito grande. Eu falo isso, mas eu mesma nunca trabalhei, estou sempre dizendo que vou trabalhar, mas eu acho que muitas questões interessantes a gente pode perceber com os estudos das fontes paroquiais, de casamento, de batismo, de acompanhar as famílias, né? Enfim, eu passei de uma banca agora, já saiu o livro dele, um rapaz do Rio Grande do Sul, aí, o Leandro Fontela, não sei se vocês conhecem, foi orientando o João Fragoso
Esse livro dele está bem aqui. Ele estava bem aqui, o livro dele. Ele estudou São Borja, e ele fez um levantamento, ele estudou muitas fontes paroquiais. Lá é super interessante ele perceber que nas primeiras décadas do século XX, a população de São Borja ainda é basicamente indígena, e eles se relacionam entre eles próprios, e ele vai mostrando como isso vai mudando com as guerras, né, que vão acontecendo ali, enfim, as relações entre espanhóis, portugueses, ali, mas esse levantamento das fontes paroquiais que ele faz em São Borja é muito rico, é bem interessante o trabalho dele. O Ernesto, que perguntou antes, tem um trabalho, está começando o trabalho, né? E está muito prejudicado, o pobre do Ernesto, com o fechamento dos arquivos. Mas ele justamente, ele está estudando a história de um sujeito, que é um paulista, que veio para o Rio Grande do Sul, mas ele veio, deixou a esposa lá, e aqui ele acabou tendo algumas esposas indígenas, se tornou um proprietário de terra, ganhou patente militar, lutou na Farroupilha, mas uma das fontes, uma das hipóteses do Ernesto é que uma das fontes de prestígio dele, ele era capaz de mobilizar uma parentela grande de índios. Ele é branco. É bem interessante. E é isso que ele reconheceu também os filhos que ele teve com essa indígena, ele deixou uma fazenda para ela, né, para uma das filhas, e essa relação, essa inserção desse sujeito no mundo indígena, as alianças com o mundo indígena que ele tinha, era uma das fontes de prestígio dele. E é isso que esse rapaz mostra também em São Borja, sabe? As relações deles com todos esses conflitos que vão acontecendo aí, ele vai mostrando como eles conseguem continuar unidos, continuar casando entre si, continuar se mantendo por um bom tempo, até a década de 20 do século XIX. Bem interessante. Depois de interessante. Não tenho como expressar suficientemente a gratidão e dizer como foi bacana, como foi bom, muitíssimo obrigada. Você é um pessoal super animado, super estudioso, e vão me levando meio, me empurrando, assim. Eu estou na coordenação do programa, né, Regina? Então, eu estou assim... É muito trabalho. Muito trabalho, é muito envolvimento, mas eles me empurram, sabe? Eu me vejo obrigada a deixar de lado a administração, a gestão e a burocracia, porque eles vão me empurrando, porque são uma turma muito bacana. E também fico, assim, muito feliz, muito orgulhosa de ver as nossas ex-alunas, nossas egressas lá do Maranhão, com seus alunos aqui participando, ouvindo. Eu acho que isso é uma coisa muito rica. Assim. Nós aprendemos muito com eles lá, foi uma experiência muito gratificante, muito rica, ter trabalhado com esse pessoal do Maranhão, e eu acho muito bacana quando a gente vê, e entre tanta coisa ruim que aconteceu esse ano, essa capacidade que a gente desenvolveu de estar juntos desta forma diferente, né? O Carlos tem estado sempre conosco, agora ele já falou que vai trazer a Beatriz Vittar para conversar sobre a questão das mulheres, que a Thaís chamou aí, já vamos fazer um próximo encontro, vamos chamar a Beatriz, que mora em Sevilha, trabalha na universidade em Sevilha. Então, isso é o melhor da nossa profissão, né? Essa condição que nos coloca e que acho que nos rejuvenesce, que deixa a gente, assim, sempre numa vibe boa, é essa capacidade, essa condição e essa exigência da gente estar conversando, né, aprendendo, ouvindo, trocando, e foi muito rico para nós, Regina. Eu tinha dito para eles, quando a gente leu alguma coisa tua, e aí, mas eu podia convidá-la, mas a senhora conhece, a senhora convida, eu digo, sim, ela é uma pessoa muito bacana, tenho certeza que ela vai aceitar, e vai ser uma tarde muito boa, e, de fato, em tudo, assim, a nossa expectativa foi super atendida, Regina. Muitíssimo obrigada mesmo. Que bom, eu que agradeço. O ano que vem tem o Wake, né? Se Deus quiser, vai sair, vai ser em Recife. Será que vai sair? Em março? Eu estou inscrita, Eu também, mas será? Porque no início do ano, né? Não sei se vai ter, vamos ver. Tomara que tenha, né? Tomara que tenha. É um espaço muito bacana, né? Numa área que não tem tanta tradição no Brasil, a gente não tem tantos espaços para estudar colônia no Brasil. Eu acho muito bacana.
Regina, olha, super, super, super obrigada, e nós ficamos à tua disposição aqui para qualquer coisa. A Deise, esse pessoal é o máximo, né? Aí a Deizinha aqui já conseguiu o livro, já baixou o livro do Heráclio Bonilla, se tu quiseres, tu me dá o para mim, quero. Estou com teu e-mail, já mando para ti daqui a pouco, então, tá bom? Muito obrigada. Vocês são muito eficientes. Eu acho que quem se deu bem fui eu aqui nessa palestra. Eles são super rápidos, tudo eles conseguem. E se eles não conseguem, o Carlos sempre consegue para nós. Ele é assim uma coisa, é um poder esse sujeito. Que bom, Muitíssimo obrigada, então, Regina. Um excelente final de semana para ti, então. Tudo de bom. Obrigada, Cristina. Obrigada a vocês todos. Talvez pudesse ser ao vivo para tu poder compartilhar o chimarrão. Vai ser ótimo. Eu adoro ir aí. Então, obrigada a vocês todos. Obrigada também, Carlos. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Regina. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, beijos. Beijo para a Cristina e para a Eliane, quando encontrar. Tá bom, vou mandar para ela. Um beijão. Beijão, tchau. Obrigada.